Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de confiabilidade de sistemas elétricos de potência, né? Temos falado sobre métodos de solução de sistemas, técnicas para sistemas simples e complexos, né? Na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre um método chamado árvore de falhas. O método das árvores de falhas é um método gráfico de análise de sistemas, né? E ele é alternativo ao método que vínhamos desenvolvendo, né? Que usa os diagramas de blocos. Esse processo de análise ele é um processo dedutivo, né? Estruturado, e ele tem como base uns eventos, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a análise ela é feita através dessa árvore que é montada, né, em termos com base nas falhas, né, dos modos de falhas de um determinado processo. E como ele tem como base o modo de falha, é, acaba que ele consiste na análise de um número reduzido de formas em que um sistema pode falhar. O foco é completamente voltado para aquele modo de falha, tá certo? A representação das árvores de falha ela consiste numa representação gráfica, né, da lógica booleana. Ela é associada lá à falha, por exemplo, ao desenvolvimento de uma falha no sistema, que a gente chama de evento prioritário. E esse evento prioritário ele está relacionado com o que a gente chama de falhas básicas, né, que são os eventos primários. Então, esse método, né, ele vai fornecer uma análise tanto qualitativa quanto quantitativa, e esse método possui como comandos fundamentais, né, as portas lógicas lá, AND e OR, ou I e OU, né, em português. Quando temos associação através de porta AND ou a porta E, temos a, a definição de que todas as entradas elas precisam falhar para que o sistema falhe, né? Para que a saída seja um evento de falha. Então, para que o sistema falhe, eu preciso que todas as entradas elas precisam falhar, elas devem falhar. Então, a característica aqui de uma conexão através de uma porta AND. A porta OU, né, por outro lado, a falha de qualquer um dos componentes, né, dos eventos primários ali, ou componentes, acarreta em falha do sistema, em falha na saída. Então, eu tenho aqui para a porta OU, a falha de qualquer um dos eventos provoca a falha do sistema. Bem, para a análise através do método das árvores de falha, né, nós temos aqui um procedimento de análise. Então, o primeiro passo é definir aquele evento prioritário, o evento que é indesejado ali no sistema. Qual que é a falha, o que eu quero analisar em termos de falha. No segundo passo, eu vou relacionar as informações sobre o sistema em estudo. E eu vou relacionar através daquelas conexões de porta in, de porta ou, como o, o meu sistema está estruturado, né, para eu montar a árvore. E em seguida, no passo 3 eu vou, após fazer a análise anterior, eu vou desenvolver realmente a árvore de falhas. E por fim, aí sim eu vou fazer a análise da árvore de falhas. Vou fazer analisar a árvore de falhas. Vamos considerar aqui um exemplo, né, de aplicação para montagem da árvore de falhas seguindo aquele procedimento ali descrito. Então, nosso exemplo é considerar um circuito elétrico aqui representado pelo diagrama de blocos, né, por esse diagrama de blocos. Eu tenho uma entrada no circuito aqui no lado X, uma saída no lado Y, e eu quero analisar, né, a função desse sistema é fornecer nele energia elétrica aqui no ponto Y.
Então, é, é, eu desenvolver a análise desse circuito significa, por exemplo, o modo de falha, não existir corrente elétrica em Y. Seria um modo de falha aqui para a gente analisar, tá certo? Então, através desse circuito, nós vamos então montar a árvore de falhas. Primeira coisa, vamos fazer, uma vez dado o diagrama de blocos e o nosso evento prioritário aqui definido, né? Falta de corrente elétrica em Y, vamos analisar. Olha, eu tenho aqui três ramos nesse circuito, né? E se qualquer um desses ramos estiver funcionando, eu tenho que a corrente elétrica que entra no ponto X, ela vai chegar ao ponto Y. Basta eu ter um desses ramos funcionando. Então, basta eu ter o componente A, ou o componente B, ou os componentes C e D. Ou eu preciso que A, B e o ramo C e D, todos eles, né, falhem ao mesmo tempo para que não haja corrente em Y. Aqui nesse ramo, nesse terceiro ramo aqui em particular, né, se qualquer um dos dois elementos aqui, C ou D, falharem, o meu sistema vai falhar. Bem, vamos proceder à montagem da árvore de falha. Bem, então agora, dado esse circuito aqui, eu vou montar a árvore de falha. Então, tenho ali o meu... Eu já vou trazer a árvore pronta e nós vamos discutindo, né? Então, eu tenho aqui a falta de corrente ali no ponto Y, né? E conectados aqui através de uma porta AND, né? Uma vez que eu preciso que todos os ramos precisam falhar para que não haja corrente em Y, né? Então eu tenho aqui, eu preciso que este e este ramo falhem para que o evento falha aconteça. Então, conectado através de uma porta AND, eu tenho aqui o componente A, o componente B e os componentes C e D. Os componentes C e D, uma vez que a falha de qualquer um deles, o C ou o D, falhar, provoca a falha deste ramo, né? Eu tenho esses dois elementos conectados através de uma porta OU. Então, a minha árvore de falhas tem essa, é, é, este desenho, né? Eu tenho aqui eventos dos três ramos ligados através de uma porta AND e os elementos C e D ligados aqui através de uma porta OU. Abordamos até então a ideia de que, a partir de um modelo de sistema, criarmos a nossa árvore de falhas. Mas a gente pode ter problemas onde já temos a árvore de falha apresentada, por exemplo, aqui temos uma árvore de falha nesse exemplo, e o nosso, que seria o próximo passo, né, a partir do momento que já temos a árvore de falhas, é calcular a probabilidade de ocorrência daquele evento prioritário que a gente definiu na montagem da árvore. Então, esse exemplo ele traz aqui uma árvore de falha, composta aqui por uma, duas, três, quatro, cinco portas lógicas, né? Que nos levam ao evento prioritário que estamos chamando de T. E né, conectados a essas portas lógicas, né, nós temos aqui 6 elementos, né, elementos aqui que a gente chama de elementos primários, né, E1 até o E6. Cada um com uma probabilidade de falha. Lembrando que aqui nós estamos fazendo uma análise através de falhas, né? Então as probabilidades fornecidas aqui são probabilidades de falha. Então, o elemento E1 tem uma probabilidade de falha de 0,15. O E6 e o E3 têm probabilidade de 0,05. Os demais aqui E2, 0,01. O E4, 0,5 e o E5, 0,06. Bem, muito bem. Então, para a gente calcular a probabilidade de ocorrência do evento prioritário,
nós vamos aqui calculando de baixo para cima, aqui, né, vindo do final da árvore para o evento, caminhando para o evento prioritário, né, calculando as probabilidades. Nós temos aqui os elementos E3 e E4 ligados através de uma porta AND, né? A gente já pode fazer uma associação, quando eu tenho uma porta AND aqui, eu estou considerando que os elementos E3 e E4, os dois precisam falhar para que haja falha desse ramo, né? Então eu posso fazer uma analogia de que esses dois elementos eles estão em paralelo, né? Como vimos lá para o circuito elétrico, quando eu tenho ramos em paralelo, eu estou com uma conexão através de porta lógica AND. Então, os elementos E3 e E4, a probabilidade aqui do I3, né, de eu ter o evento I3 aqui, que seria a falha, né, ela vai ser a probabilidade de falha do E3 vezes a probabilidade de falha do E4. E aí eu chego no valor 0,025. Bem, então agora eu vou fazer a conexão dessa outra porta lógica, onde eu tenho o G1 ali, né, conectado nessa porta G1, o elemento E1 e o elemento I3 ali, ao G3, né? Então eu vou ali pegar a probabilidade de falha do elemento E1 vezes a probabilidade de falha ali do elemento I3. E eu chego nessa probabilidade 0,00375. Por fim, eu tenho os elementos... Não, desculpa. Agora aqui eu cheguei no elemento I1, né? E agora eu vou para esse outro ramo aqui da minha árvore de falha. Eu vou voltar lá embaixo, lá no E5 e E6. Eles estão conectados aqui através dessa porta lógica G4, que é uma porta lógica OR. Então, se eu tenho a porta lógica OR, estou com uma associação de elementos aqui do tipo série, né? As suas probabilidades de falha, eu posso obter a probabilidade de falha dessa conexão ali para chegar em I4, né? Através do P de E5 mais P de E6 menos P de E5 vezes P de E6. Vai me dar uma probabilidade ali de 0,107, o P de I4. Agora eu tenho que E2 e I4 também estão conectados aqui através de uma porta lógica OR. Então eu vou ter um procedimento parecido aqui com o que eu calculei a probabilidade de I4, né, para calcular I2. Então eu vou ter o P de E2 mais P de I4, P de E2 mais P de I4, menos P de E2, P de I4, P de E2, P de I4. Isso vai me dar uma probabilidade de 0,11593. Tá certo? Agora sim, eu vou fazer a conexão aqui de I1 e I2 através de uma porta lógica OR para chegar no evento prioritário T. Então, eu vou pegar aqui a probabilidade de 2 e a probabilidade de 1 e fazer essa conexão do tipo série, né, com a porta lógica OR. Então, vai ser P de 1 vezes mais P de 2 menos P de 1 vezes P de 2. É isso que a gente calcula aqui. E já obtendo aqui a probabilidade do evento prioritário T, tá certo? P de 1 mais P de 2 menos P de 1 vezes P de 2. Então, a probabilidade é de 0,11925. Para entendermos um pouco da versatilidade deste método, né, da árvore de falhas, né, vamos considerar aqui o mesmo exemplo anterior, né, usando essa árvore de falhas aqui que apresentamos anteriormente. E o nosso desafio agora vai ser calcular a probabilidade do evento prioritário T. Só que agora eu vou considerar que os eventos, ou os elementos ali, E3 e E6, representam o mesmo modo de falha. Ou seja, falar que E3 falhou ou E6 falhou vai ser a mesma coisa. E aí eu estou aqui com algo parecido com um evento condicional. E aí a árvore de falha, da forma como estávamos trabalhando,
se fizermos a conta para chegar na probabilidade de falha do evento prioritário, essa, essa, essa condição de E3 e E6 terem o mesmo modo de falha fica oculta no meu procedimento de cálculo. De certa forma, eu não vou conseguir fazer essa consideração na conta. E isso, na verdade, mostra uma limitação para a árvore de falha. Mas a gente pode buscar outras formas de se utilizar a árvore de falhas para contabilizar essa probabilidade de falha do evento prioritário T lá, né, a ocorrência dele. E essa versatilidade agora vai ser a gente usar de outros métodos aplicados junto à árvore de falha. E aqui a proposição que a gente vai apresentar é o uso de conjuntos de mínimos cortes. Então vai ser unir a ideia do que vimos aí em aulas passadas, né, conjuntos de mínimos cortes, com a árvore de falha. E como que a gente vai fazer isso? Vamos ver no próximo slide. A junção, então, ela vai ocorrer da seguinte forma. Eu vou ter a ideia do conjunto de mínimos cortes associado à análise através de árvore de falhas. E aí a gente vai ter um procedimento. E esse procedimento vai ter como base o seguinte. Aí isso eu vou fazer a avaliação para cada porta lógica, né? Então, se o evento prioritário ele está conectado a uma porta ou uma porta OR, eu vou escrever as entradas daquela porta, né, como eventos primários em lista separada. E todo o nosso procedimento vai ser baseado na montagem de lista. E essa lista, ao final, vai me mostrar conjuntos de cortes. E ali, desses conjuntos de cortes, a gente seleciona o que seriam os conjuntos de mínimos cortes. Tá certo? Então, primeiro passo, quando eu tiver com a conexão de porta OR, ou né, uma porta OR, eu vou escrever as entradas como eventos primários em lista separada. De forma similar, se o evento prioritário estiver conectado a uma porta AND, né, uma porta E, eu vou escrever as entradas como eventos primários em uma só lista. Eu vou manter na mesma lista. Então, se tiver uma porta AND, eu escrevo na mesma lista. Se eu tiver com uma porta OR, eu escrevo em lista separada. Eu fiz aqui esses passos 1 e 2 aqui, né, foram para o evento prioritário, que é o primeiro lá, o evento principal da árvore de falha. Mas eu vou fazer isso para todas as portas lógicas. Então, após fazer para o evento prioritário, eu vou considerar cada uma das portas, né, numa nova lista, e vou substituir como nos passos 1 e 2, de acordo se for porta ou se for porta end. A gente vai ver isso com mais calma através de um exemplo, né? Mas se eu tiver a porta ou, eu vou escrever em lista separada. Se eu tiver uma porta end, eu vou manter na mesma lista. E eu vou repetir isso até que estejam finalizadas, né, todas as portas lógicas lá da árvore de falhas, tá certo? Tenho contabilizado todos os eventos primários. Então, vamos utilizar aqui essa árvore de falhas, né, que já foi abordada ali em exemplos anteriores, né, onde a gente fez uma consideração em cima dela para trazer esse exemplo de conexão dos conjuntos de mínimos cortes com a árvore de falha, né? E vamos montar o que seria aquelas listas lá que foram comentadas ali anteriormente. Então, primeira coisa, vou lá no evento prioritário T. Eu tenho uma conexão aqui que é uma porta OU. Então, se eu tenho uma porta OU, eu vou escrever os elementos aqui, os eventos I1 e 2, ou G1 e G2, conectados em lista separada. Então, porta ou eu vou ter eventos conectados em lista separada. Então, eu monto aqui duas listas, uma lista ali contendo o G1 e outra lista contendo o G2, tá certo? E aí agora eu tenho então porta ou lista separada. Agora eu vou seguir aqui
inicialmente para o lado aqui dessa porta G1. Essa porta G1, então, ela tem aqui conectada a ela os eventos E1 e o G3 aqui. Só que essa porta é uma porta AND. Então, se eu tenho ela uma porta AND, eu vou escrever esses elementos aqui na mesma lista. Então, eu deixo o E1 e G3 na mesma lista. Tá certo? Bem, vou considerar agora a próxima porta lógica, né, que seria a porta G3 aqui. Então, mantenho é, o E1 e o G3 aqui na lista e vou analisar agora os eventos E3 e E4 que estão ligados aqui no G3. Então, é uma porta AND, né? Então, eu vou manter o E3 e o E4 também na mesma lista. Então, eu deixo E1, E3 e E4 acabam ficando na mesma lista aqui, tá certo? Então, porta lógica AND, deixo na mesma lista, E1 e G3. O G3 aqui eu tenho uma porta AND, né? Então, E3 e E4 também na mesma lista. Então, eu chego no final aqui com uma lista só desse ramo, né? Uma lista somente, composta pelos elementos E1, E3 e E4. Tá certo? Bem, vou lá para outro ramo agora, que eu já tinha separado lá o G1 e G2, né? Agora, pelo lado lá do ramo G2, né? Na porta G2, eu tenho conectados a G2 o evento E2 e o G4. Essa porta G2 é uma porta OU, né? Então, conectados à porta OU, eu vou fazer uma lista agora de dois elementos separados. Então, eu vou pegar dessa porta G2 e considerar o E2 e o G4 em listas separadas. Tá certo? Bem, de forma similar agora eu tenho aqui na porta G4, né, conectados eventos E5 e E6. Então, através da porta lógica OU, eu vou fazer uma conexão, vou separá-los em lista, né, serão listas separadas. Então, o G4 ali, ó, ele vai se desmembrar nos eventos E5 e E6 em listas separadas, como está aqui. Então, eu chego ao final da árvore, né, tendo aqui numa primeira lista os eventos E1, E3 e E4. Tem uma segunda lista com o evento E2, uma terceira lista com o evento E5 e uma última lista com o evento E6. Tá certo? Muito bem. Se a gente considera, então, a árvore composta pelo evento E3 tendo o mesmo modo de falha que o E6, então eu substituiria aqui, por exemplo, esse E3 pelo E6, já que eles são o mesmo, né? E percebam o seguinte, se E3 e E6 possuem modos de falhas diferentes, eu tenho aqui 4 conjuntos de mínimos cortes nessa árvore de falha, porque todos eles são conjuntos de mínimos cortes. Eu não tenho nessa lista aqui composta de 3 elementos, elementos iguais aqui nos separados, né? E2, E5, E6, diferente de E1, E3 e E4 aqui. Porém, se E3 e E6 tiverem o mesmo modo de falha, e nesse local aqui, no lugar de E3 aqui eu considerar E6, essa lista aqui deixa de ser, ou esse conjunto, né, deixa de ser um conjunto de mínimo corte. Então, eu fico aqui com conjuntos de mínimos cortes, somente E2, o E3 ou E6, né, e o E5, que ficam sendo os meus conjuntos de mínimos cortes. E aí, só a título de exemplo, né, uma forma de eu contabilizar a probabilidade do evento prioritário T, considerando o conjunto de mínimos cortes, eu posso fazer essa conta através de aproximação. Então, aproximação simplesmente pela soma da probabilidade do conjunto de mínimo corte E2 mais o E3 mais o E5. E considerando aquelas probabilidades que a gente já abordou anteriormente, né, eu teria ali uma probabilidade aproximada de 0,12. Tá certo?
Muito bem, pessoal. Vimos na aula de hoje o uso do método de árvore de falhas, né, na solução de problemas de confiabilidade de sistemas elétricos. Vimos que é uma metodologia que tem uma certa versatilidade, né, e pode ser associada ao uso de outras técnicas, né? Vimos aqui, por exemplo, com a técnica dos conjuntos de mínimos cortes. Numa próxima aula ainda vamos falar de outros métodos, né, que podem ser aplicados na solução de problemas de confiabilidade de sistemas elétricos. Até a próxima, pessoal.